a terceira parte desse testemunho, vocês vão ver aonde foi o fim, aliás, aonde foi o começo do fim desse sofrimento. Vocês estão ouvindo meu testemunho desde a primeira parte, quando Deus ele tem um projeto, um plano escrito na vida de alguém, que nada e ninguém, nem o inferno, nem mesmo a própria morte pode impedir. Em 2006, eu vim morar em Sepetiba, mas eu não me conformei. E mesmo assim eu escapava, escondido. Eu vendia tudo que eu tinha para arrumar dinheiro de passagem, para me despencar de Sepetiba para o Meyer, para ver esse cara. Eu fazia de tudo para ver ele apenas por 20 minutos, porque eu ia de trem. Eu ia de Sepetiba até Santa Cruz. Santa Cruz eu pegava o trem pro Meia. Olha como o diabo, eu ficava igual uma cobra se rastejando por um cara que não me amava, por um cara que me fazia sofrer. E foi por aí. E vivendo essa vida de vergonha, de humilhação, um dia, o capeta soprou no meu ouvido e falou pra mim assim: Dilu, criou com água e bebe. Tudo bem, assim eu fiz. Mais uma vez eu queria morrer. Porque nesse tempo esse cara estava cruel comigo, eu já tinha percebido que ele não queria nada comigo. Nesse dia ele realmente botou as garrinhas de fora, atirou a máscara e eu pude ver realmente que ele não me amava. Então, dessa vez eu queria morrer de qualquer jeito. E o diabo falou pra mim: toma criolina com água. Isso já era 2009, 2006 para 2009. Só sofrimento, sofrimento, sofrimento e não aguentava. Só depressiva. E em 2009 o diabo falou: dilui criolina com água. E nesse tempo eu já tinha um desejo de entrar numa igreja que tinha ali próximo da casa, a Igreja Internacional da Graça. Eu passava muitas vezes depressiva por aquela porta, mas eu não entrava naquela igreja. Então, eu nesse tempo também já estava envolvida com o pessoal do candomblé. Eu queria pedir ajuda, desesperada por fazer ele gostar de mim. Fiz de tudo, eu fui pro fundo do poço. Mas eu vi que nada podia mudar aquele cara, que eu queria que ele fizesse que aquele cara me amasse, que ele gostasse de mim. Então, até o pai de santo, você vê, para quem não gostava de espiritismo, fui me envolver no espiritismo, do candomblé, até o pai de santo falou pra mim: esse cara não gosta de você. E eu fiquei muito triste, porque bem sei que sabia que não era santo nenhum, já conhecedora da palavra, eu sabia que era o diabo. Então ele falou: esse cara não gosta de você. E até a Pombagira manifestou ali, na Mãe de Santo, a tal de Loura dos Azuis, que é a tal Pombagira Landulé, ela disse: eu sou a sua Pombagira. Então disse que a minha filha era dela também. Mas, graças a Deus, o Senhor estava comigo ali. E nessa época, sem solução, eu falei, e eu fiz. Eu diluí a criolina, preparei as cartas de despedida, uma para minha irmã, que já estava nos braços do pai. Fiz uma para minha irmã, fiz uma carta para meu pai, uma carta para minha mãe e uma cartinha para minha filha, que na época já tinha uns 6, 7 anos, por aí. Então eu entrei no quarto, eu chorava muito, muito, muito e muito. Tô querendo criar coragem para virar aquela garrafa. E Deus é tremendo, glória a Deus. Olha como Deus faz. Quando ia virar aquela garrafa,
botar na boca assim. Eu lembro de uma voz falando assim pra mim: não faça isso. Aquela voz lá do fundo falou: não faça isso. Eu conheci que era a voz lá do fundo do pai falando: não faça isso. Eu comecei a chorar muito e caí em mim. E eu comecei a procurar ajuda nas igrejas, mas eu não conseguia me firmar. Eu caía de novo, eu não conseguia me segurar. Então eu comecei a dizer: eu vou vender minha alma pro diabo, porque eu não vejo saída. Eu cheguei ao extremo de me torturar, me esfolar com faca, como se fosse analgésico para a minha alma. Eu me esfolava com faca de madrugada, eu ficava todo esfolado. Mas em 2009 foi o fim desse sofrimento. Deus, ele entrou com poder, com magia na minha vida. E em 2009 o desejo foi ficando maior de entrar naquela igreja internacional da graça. Mas muita gente falava dali e eu não entrava. Um dia o grupo de evangelismo estava na rua. E eu naquela situação, um dia o jovem entregou um folheto para mim, que era jovens daquela igreja que eu não conseguia entrar, Internacional da Graça. E ele falou assim para mim: essa aqui é uma oração. E ele me levou até a igreja que eu não conseguia entrar. Olha como onde tudo começou. E lá foi o pastor, fez uma oração por mim. Pastor humilde, simples, fez uma oração por mim. E fui para casa. Isso era outubro, novembro, por aí, de 2009. Em dezembro, a bebida começou a me incomodar, porque foi através daquela oração, eu creio, o diabo começou a perder a força da minha vida. E em 2010 veio o carnaval. E naquela festa de carnaval, eu fumando meu cigarro, sabe? Olhando as pessoas, ouvindo aquelas músicas. A sensação era como que aquilo tudo se estivesse desfigurando, como se eu estivesse me distanciando daquilo. E eu estava na minha cabeça já planejando: esse ano eu vou para aquela igreja, eu vou entrar naquela igreja. Meu pai vira para mim e pergunta: Paula, o que você vai fazer na sua vida esse ano? Eu simplesmente respondi: eu vou para aquela igreja Internacional da Graça. O desejo foi ficando mais tenso. Terminando esse testemunho, olha a obra que Deus fez na minha vida depois que eu entrei naquela igreja. Eu me lembro que foi no dia 21 de 2 de 2010, domingo às 7h30 eu entrei. Sabe qual era o louvor que estava tocando ali? Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo. Tá? Eu cheguei atrasada pensando que era 7h, pensando que era 7h30. Não, eu pensei que o culto era... Eu cheguei às 7h30, pensando que era 7h30, o culto era 7h. Mas até nesse tempo Deus permitiu. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E nessa mesma hora eu senti a presença de Deus naquela igreja. Eu queria chorar, mas não conseguia, porque eu sentia um peso nas costas, uma carga, me impedia. Comecei a frequentar o culto de libertação, e foi aonde o capeta foi perdendo a força contra mim. E eu lembro que em 4 meses
Eu que suportei tentações horríveis. Mas em 4 meses, eu larguei o cigarro, bebida, depressão e renasci. Ia mais, eu venci a morte que durante 10 anos tentava me levar. E em 8 meses, naquela igreja, eu já estava pronta para testemunhar, mas eu não tive a oportunidade e só depois de anos eu estou testemunhando. Em 8 meses, eu ganhei de volta a minha família para Jesus. Porque quando eu me desviei, a minha família se desviou. Porque quando eu era pequena, através de mim, quando eu ia para a igreja, meus pais iam. Mas quando eu me afastava, a minha família caía. Em 8 meses, a minha família voltou para a igreja. Não para que eu estava, mas para outro ministério. E esse é o meu testemunho que eu venho me deixar hoje. Aqui, depois de tantos anos, eu tive essa oportunidade de testemunhar. Creio que não é em vão que você está ouvindo esse testemunho. Deus te abençoe e fique com a última parte.